força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are the team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais e de Sucesso BNI. A ideia aqui é passar para vocês um pouco da vivência da gente dentro do BNI. Eu sempre falo que você ir a uma reunião é muito pouco para você entender o que de fato a gente vive no nosso dia a dia. Essa é a ideia desse podcast. Legendado, né, em inglês para que chegue cada vez mais longe, porque se somos uma organização internacional e estamos em 78 países, essa é a ideia das legendas. Queria deixar aqui o meu agradecimento, já que estamos em Indaiatuba esse mês, o nosso anfitrião, que é o Robson, né, da Rádio Jornal aqui de Indaiatuba, e também aos diretores executivos de Indaiatuba, Valéria Consolini e o Eduardo Santana. Não deixando de agradecer também aqui a Seventy, que sempre manda os acessórios, e a Gabi, da Volpe Fashion, que faz os meus looks. Muito obrigada. Eu sou a Adelaide Conduta, diretora da Mesorregião de Itapetininga. E hoje a gente vai entrevistar aqui o Adriano, também membro aqui de Indaiatuba. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Valeu, eu que agradeço, Adelaide. Uma honra estar aqui, na verdade, o convite veio acho que numa boa hora que a gente está aqui no grupo, com os grupos de Indaiatuba bem alinhados, com bastante iniciativa. Então, acho que eu que estou mais aqui querendo entender como que vai ser o nosso bate-papo, como que você vai guiar aqui, mas pode contar comigo. E é só a verdade e a ideia é sempre da gente poder falar um pouquinho de como é viver dentro do BNI, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Porque eu sei que quando a gente vai a uma reunião, o que a gente pensa ali naquele momento, se a gente entender o que está acontecendo, isso é real, isso existe, isso é sem comissão. É claro que não, né? Então, essa é a ideia do podcast. Começa me contando quanto tempo de BNI. Olha, eu fiz aniversário de BNI recentemente, inclusive. Eu sou um membro que entrou no BNI em junho de 2017. Para ser mais exato, dia 20, né? Então, por isso que eu falei que eu fiz aniversário recentemente. Estou no BNI desde então. Nesse período em cidades diferentes. Eu sou original de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lá, minha primeira experiência também foi como membro fundador. E aqui, quando eu vim para Indaiatuba, na mesma função, também entrei aqui, busquei o BNI, membro fundador do grupo mais recente que a gente tem na cidade. Então, eu tenho uma história assim que eu não posso falar que ela se repete, porque nunca é igual. Mas que ela é bem legal por conta das atividades que você acaba assumindo. Eu imagino que não seja igual, né? Não é igual, nunca vai ser igual, não. Né? Mas eu sempre falo que eu vou ser frustrada eternamente por não ser membro fundadora. Sempre tem tempo. Será que eu consigo? Mas eu falo, porque eu lembro de quando eu conheci e da forma que eu olhei para ele, né? Como eu queria muito aprender a metodologia, porque eu vi que funcionava para as pessoas, eu olhei para ele com um olhar de admiração, né? O membro fundador, ele sabe mais que os outros, pelo menos mais do que quem está chegando, né? Porque ele vem com a bagagem, ele participou de imersão da metodologia, ou seja, você participou 2 vezes de imersões. Com culturas diferentes, porque assim, eu costumo explicar, dentro das áreas, né, que você acaba se envolvendo com o BNI, eu costumo explicar para as pessoas que estão conhecendo o BNI, assim, olha, o BNI ele é diferente em cada grupo que você vai, em cada cidade. Porque o grupo ele assume uma característica que é dele, e um diretor, um membro fundador,
também coloca no grupo um pouco das suas características. Sim. Então tem grupo que vai ser muito mais dinâmico, tem grupo que vai ser mais concentrado, mais corporativo, tem grupo que é bem mais sério, tem grupo que é mais despojado. O grupo que a gente tem aqui, que é o Barbera, a gente fala que ele é um grupo mais despojado. É um grupo que você vai na reunião, tem risada. Tem gente que vai fantasiada, sei lá, os caras inventam coisas, tem speech diferente. A gente faz negócios da maneira que a gente aprendeu a fazer, que a gente se sente bem fazendo. Sim. E é isso que atrai Sim. mais empresas para estarem lá. É o cara vir e falar, meu, me senti bem nesse ambiente. Se você pega um cara mais sério, talvez, ele fala, não, talvez Vou procurar aqui outra não é pra mim. equipe. É o perfil. Sim. Eu falo, quando você vai numa loja de roupa, né, você não entra numa loja... Pensa nas grandes lojas varejistas, né, você tem roupas de todos os tipos. Sim. Para você entrar e falar assim, eu vou naquela área que eu me sinto bem comprar roupas que são confortáveis para mim, né? O BNI é mais ou menos dessa mesma forma. Então você vê que como um membro fundador, por que eu falo que não é igual? Porque a dinâmica, a energia, as pessoas que estão chamando, né, na fundação, tem muito daqueles 4, 5 principais que estão chamando as pessoas para virem lá, tem muito do perfil. Então isso muda bastante. Então por isso eu falo que é sempre uma... Não dá pra você pegar a mesma receita e aplicar, porque não vai dar certo. Não. Mas que é legal, é legal. Eu visito várias equipes do Brasil e são diferentes, a gente percebe de acordo com seus diretores executivos também, né? A forma de lidar até com a reunião, né? Do comportamento em si. E é muito interessante, porque ser diverso faz parte, Faz. né? Como que eu gosto de explicar o BNI para as pessoas, né? Eu falo assim, olha, de certa forma, você falou assim, às vezes o pessoal chega no BNI e fala assim, nossa, isso é real, né? E a minha impressão quando eu cheguei no BNI foi muito parecida. Eu falei assim, nossa, quanto tempo isso existe para eu estar conhecendo isso agora, né? Isso 7 anos atrás. Mas ainda hoje, eu me deparo com a mesma situação, porque pessoas chegam lá Sim. e elas falam, nossa, é a primeira vez que eu tô vendo Sim. isso. Eu falo, cara, eu já tive essa sensação. É. E eu acho que essa sensação é o que eu tento fazer ela se repetir o tempo inteiro. Por quê? Se você for traduzir, eu acho que ela é uma sensação boa. Da pessoa chegar e falar assim, meu, gostei do que eu vi. E eu nunca tinha visto. Então a gente começa a gerar até um senso, que talvez seja até um dos valores do BNI, né? De uma gratidão de falar assim, meu, obrigado, Haddad. Você me trouxe para um lugar que, Sim. se não fosse você, talvez eu nunca teria a oportunidade Sim. de conhecer como isso funciona. Então, essa característica eu acho que um diretor acaba tendo por natureza. Você sempre traz para as pessoas o novo ali e para elas terem um primeiro contato muito, muito positivo com o BNI. Sim. Até hoje eu sou muito grata por quem me apresentou o BNI. Juliana Roberto, BNI Providência, nunca esquecerei. No meio de uma feira da Pop-Up Experience, em Itu, no Parque do Varvito. Olha lá. E eu vou falar, se você perguntar isso para todas as pessoas, o membro vai lembrar. Vocês falam assim, ó, o que aconteceu mês passado na reunião? Vamos fazer uma brincadeira aqui, né? O que um colega seu pediu de referência semana passada? Se o cara não anotou, ou se vai não tiver saber. de cabeça, não vai saber. Mas Não se você vai perguntar saber. pro membro quando foi e quem foi, lembro que do mesmo jeito que você descreveu, lembro. Quem me convidou foi um amigo meu, cliente, membro fundador do primeiro grupo também em 2017, chama Bruno, tem uma empresa, uma empreiteira que é a BCR. Por que BNI? Olha, eu vi no BNI uma coisa que, pensando na maneira que eu trabalho, agregou. Então, assim, eu falo, olha, não tinha como não ser o BNI, talvez. A gente participa de outros grupos de network, né? Aqui na cidade você vai conhecer que as mulheres têm muito mais iniciativa, força de vontade de unir os grupos do que os homens. Sim. As mulheres são mais sérias em negócio aqui. Homem, assim, vamos fazer um grupo de network? Tem que ser antes do futebol, tem que Aí ser vai ter num uma bar, cerveja. tem que ter um negócio. Mulher não, mulher, cara, aqui elas estão de parabéns na cidade, nota 10. Mas porque da maneira que eu trabalho muito uma questão de conhecer pessoas, criar relacionamentos. E o BNI, praticamente, ele é isso na flor da pele. É você estar ali, eu sempre conhecendo pessoas novas, é você estar no grupo para criar credibilidade, né? Uma brincadeira que eu faço no BNI, que eu aprendi no BNI, assim, hoje eu sou um consultor, eu tenho minha empresa de finanças, de seguro de vida, e todo mundo me respeita, não pelo cargo, não pela empresa, mas pela maneira que eu lido com as coisas. Bom, se amanhã, não desmerecendo ninguém, mas se amanhã eu saio dessa minha empresa e abro um food truck na esquina de casa, eu tenho certeza que muitos desses empresários com quem eu convivo estarão lá
para conversar comigo, comer alguma coisa comigo, para serem meus clientes, porque eles Sim. sabem que da maneira que eu trabalho, mesmo num outro segmento, a mesma seriedade eu carrego, a mesma idoneidade, talvez a mesma a forma de fazer as coisas direito, eu levo comigo. Então essa credibilidade, ela é Sim. mais do que a empresa que eu represento, é mais do que a tarefa que eu tenho hoje, ela é uma coisa que você constrói para levar com o tempo junto com você. E aí você constrói dentro do grupo. E aí, por isso que eu falei assim, o BNI me trouxe isso. Como é que você faz para criar essa credibilidade? Você ter essa interação com pessoas que você talvez nunca conhecesse se não fosse ali. E aí eu falei, não tem como você, às vezes, né, pensando, eu que tem uma parte muito comercial ativa, como não estar aqui? A pergunta era o contrário, né? Por que o BNI não? Por que não? Por que não o BNI? Por que não o BNI? Né? Então, sim. isso aí entra Muito com boa. uma certeza de que você vai ter negócios a longo prazo. Dos valores do BNI. Escutamos também todas as semanas sobre os valores do BNI. A gente tem sempre aquele que a gente se apega, né? Dizem que isso muda com o tempo, né? O valor que a gente mais gostava no início, talvez aquele que fez com que a gente entrasse, hoje não é aquele que a gente está mais apaixonado no momento, né? Então, esse valor ainda é o mesmo ou mudou em 7 anos? O meu mudou. Eu falei, quando eu conheci o BNI, relacionamento, né, criar relações lá, era uma coisa que pra mim, quando eu olhava os valores, você lia e falava, isso aqui... Givers Gain, eu falo assim, todo mundo tem o padrão, né? Givers Gain, eu falo Givers Gain, mas ele é um natural. O cara, pra ser BNI, o Givers Gain já tem que estar dentro dele. Se não for, nem fica. Então, assim, é um valor que ele já está intrínseco, mas o relacionamento batia muito na minha visão de estar lá construindo e conhecendo pessoas, né? Construindo relacionamento e conhecendo pessoas. Hoje, eu falo que o lifelong learning, né? A aprendizagem contínua, ele tem um foco maior. Porque eu comecei a aprender com as pessoas, e depois de muito tempo, você conhece muita gente, você aprende coisas o tempo inteiro. Então, se você começa a olhar o BNI com essa visão, nenhuma reunião é igual. Você pode ter slides iguais de uma semana para outra, mas nenhuma reunião é igual, porque você está aprendendo. Você está sempre tirando alguma coisa nova da reunião, de alguma conversa, de algum contato, de alguma apresentação, Sim. que você fala, se eu não estivesse aqui, esse capítulo não existiria na minha vida. Então, a aprendizagem contínua é uma coisa que para mim chama muita atenção. E não só pelos treinamentos, mas porque as pessoas em si falando... Meu pai costuma falar assim, você aprende com todo mundo. Você pode aprender o que fazer e o que não fazer. Sim. Isso também ajuda no BNI. Sim, Às claro vezes uma que pessoa fala assim, eu vou testar um negócio do meu pitch semanal. Levanta e não colou. Fala, bom, eu não preciso testar, porque eu já vi que não dá certo. Já viu com um amiguinho que não deu certo. Agora você vê um outro que inova e, todo mundo fica maravilhado e bate palma e interage. Você fala, esse é legal. Vamos ver se a gente consegue fazer com que eu traga ele pro meu lado. Você está aprendendo também. É uma maneira de você não ficar sempre na mesmice. Sim. Então, hoje eu acho que a aprendizagem contínua me movimenta mais, até porque ela não termina, né? Fala assim, quando é que você para de aprender? Sei lá, eu até agora, pode falar a idade, né? Mas até meus 35 anos, eu não parei e não pretendo parar tão cedo. Né? Então, o BNI me traz essa aprendizagem cotidianamente, não só na reunião, mas quando você faz a reunião com um membro, e aí você vai conhecer mais de alguma coisa, que você fala, eu sempre tive curiosidade, como que é tal coisa? O cara te fala, ele te explica uma mágica que você fala assim, não é possível, na minha cabeça era tão simples quanto... Sim. Ele não, e aí você fala, é legal. Então você começa a dar valor pro trabalho dos outros também, porque você tá aprendendo com ele mais de como fazer, né? Como lidar com as situações dele. É verdade. Quando a gente fala sobre aprendizagem contínua dentro do BNI, temos uma plataforma chamada Business Builder, com mais de 25 mil horas de treinamentos e ensinamentos. Então, é por isso que a gente fala muito sobre, bate muito nessa tecla, de que ficar parado não pode ser uma opção. Deixar de aprender não pode ser uma opção, né? Então, a gente tem, além da vivência dessas reuniões, a gente tem uma plataforma que ensina, né, que está com a gente para treinar também, não só na metodologia, como na vida do empresariado, né? Eu costumo explicar para as pessoas assim, existem 3 moedas de trocas no BNI. A primeira, né, todo mundo vai fazer uma conta mais matemática, que é quanto eu invisto para estar aqui, mas quanto eu ganho estando aqui. Sim. Isso pode ser uma métrica financeira. Se eu gasto tanto no ano, Sim. qual que vai ser o meu break-even a partir de quando eu estou ganhando aqui Sim. dentro? Lindo. Eu falo, esse é o mais fácil. Qualquer pessoa que começou a lidar com o seu negócio, a primeira aulinha do empresário é a conta tem que fechar positiva, né? Precisa. A segunda que eu falo é acesso a network. Quantas pessoas eu conhecerei aqui
que eu não teria a chance de conhecer se eu tivesse talvez no meu escritório, trabalhando, ligando, mandando e-mail. Mas eu tô aqui conhecendo a pessoa que é dona da empresa, que trabalha desse jeito. Sim. Então, network é legal, né? Tem aquela frase que você pode chegar em qualquer pessoa através de 5 contatos. Eu falo, bom, estando no BNI, eu já cortei ali Ah, 1, sim. 2, 3, 4... Sim, muitos contatos, né? Exatamente. A Pô, gente sabe disso. a terceira moeda de troca, Adelaide, eu falo que é essa questão da aprendizagem. Porque nem todo mundo tem a mesma habilidade. Sim. Então, às vezes você vai olhar pra mim e falar assim, o Adriano, ele fala bem porque ele trabalha no comercial. Pô, mas talvez o Adriano seja um cara desorganizado. Então, o BNI ele vai te falar, ó, tem uma pauta, tem uma regra, tem uma maneira de você poder controlar seus resultados aqui dentro. Você pode pegar um outro cara que, na verdade, ele tem isso bem controlado, ele entende bem do negócio, mas, poxa, talvez ele, na hora de falar, é aquele mais tímido, fala baixinho, Sim. ou na hora de falar, passa o tempo do speech dele, e ele tá na empresa ainda. Ah, eu trabalho na empresa tal. Pô, bateu o sino. A minha equipe atuou. Entendeu? Então, assim, eu falo, o BNI tem essa possibilidade nessa plataforma, que é abrir o treinamento para você também buscar aquele conhecimento que às vezes te falta. Sim. E aí tem um mentor para te ajudar, tem o coordenador de educação, tem a performance que vai falar para você, olha, se é esse ponto que te incomoda, vai nessa linha de curso, vai nessa linha de podcast, Sim. que você vai achar um conteúdo ao redor de vários lugares, com várias experiências para você poder trazer para você também algum aprendizado e melhorar. Lindo. Então, eu falo assim, são 3 moedas de troca. Ao longo do ano, você vai ser muito bem sucedido se conseguir pegar as 3 juntas, mas tendo uma delas, com certeza já valeu muito a pena você aprender a viver um pouco mais do BNI. Isso é verdade. Desses valores que a gente falou, Adriano, qual que você conseguiu incorporar à sua empresa? Olha, comercialmente falando, eu vou falar que o Giver's Gain, ele já é uma coisa que eu falei intrínseca, né? A minha empresa, ela já parte muito do primeiro você trazer uma ajuda, uma solução, para depois, de fato, o cliente ter a sua confiança e de falar, meu, Adriano, vem partir comigo. Mas eu falo que a questão de reconhecimento, a questão de tradição e inovação é uma coisa que eu trago mais. Por quê? Eu falo assim, quem não gosta de ser reconhecido? Sim. Eu falo no escritório que eu trabalho, uma das moedas que as pessoas falam lá é o reconhecimento. Eu falo assim, olha, tem muita gente que, quando sai de um emprego para o outro, a maior reclamação dele é que, olha, eu não me sentia valorizado. Isso, não era Pô, reconhecido. o que é que é reconhecido? Meu, o BNI tem isso em todas as semanas. É a melhor apresentação, é o top givers, é o top Os green, 10 primeiros, os 10 primeiros, isso. quem mais traz convidado, quem... Isso. Toda hora tem alguém ali que você consegue se destacar. E quando você vê que os amigos do seu lado, pessoas como você, fazem o que fazem, isso traz você para um nível que você fala assim, pera aí, eu também posso. E você se dedica mais. Então eu falo que é uma bola de neve. Tem um hábito que eu explico no meu grupo, que é assim, pensa se aquilo que você faz, se todos fizessem, o grupo evoluiria rapidamente, quer dizer que você está no caminho certo. Se aquilo que você deixa de fazer, se todos deixassem de fazer, o grupo murcha, então você tem que mudar esse hábito. Então a ideia do reconhecimento traz à tona a primeira visão. Pô, se todo mundo está fazendo e o grupo está crescendo, eu preciso fazer parte disso também. Você traz a pessoa sem precisar puxar a pessoa. O Ivan foi bem esperto, né? Então Nesse assim, sentido, o né? ambiente Ele favorece. contagia. Exatamente. É verdade. Entendeu? E o tradição e inovação, porque eu falo que é uma mistura de pontas, né? Tem um Sim. termo em inglês que fala que é uma pessoa Rebs, né? Que fala assim que ela tem 2 características diferentes na mesma maneira de lidar com as coisas. E essa tradição e inovação é isso. É quando você tem um procedimento que tem anos testados, um método de que as coisas funcionam, mas o mundo muda. As pessoas mudam. Pô, imagina nossos filhos no BNI daqui a alguns anos. Sim. Eu acho que as coisas serão muito mais tecnológicas, muito mais rápidas do que são hoje. Então a inovação, ela vai ter que entrar também no Sim. esquema da metodologia. Então isso é legal para que você não perca a essência, mas não ignore as novidades, porque isso vai atrair as pessoas que estão chegando, os novos negócios. As empresas de hoje já não são mais as empresas de 40, 50 anos atrás, e mesmo que sejam, já não adotam mais as mesmas formas de falar com seus clientes. Sim. Tudo muda. Então, acho que esses 2 acabam trazendo para você diferenciais, que de certa forma valoriza, um ponto, pessoas, segundo ponto, a maneira que você cria o relacionamento. É verdade. Eu fico curiosa em pensar que daqui a 20, 30 anos, como serão as especialidades, né? Pois é. Como serão, né? Quais são essas profissões? Porque fala-se tanto, né? Que várias profissões vão ficar no meio do caminho. E aí agora já comecei a pensar
como é que vai ser essa divisão das especialidades dentro do BNI. Para quem está assistindo, dentro de uma equipe, existem as especialidades que você pode bloquear a sua cadeira. Um exemplo, um advogado. Ele não vai bloquear a cadeira de direito, em ser advogado, né? Ele vai nichar. Direito empresarial, direito tributário, direito comercial, né? Direito de saúde, direito digital. É dessa forma. Por quê? Tem uma máxima que diz que quem é bom em tudo não é bom em nada, né? E a gente usa muito isso dentro do BNI. Você tem mais medo daquele cara que treinou o mesmo golpe 1000 vezes do que aquele cara que sabe 1000 golpes diferentes. A chance dele errar é maior, né? Me fala uma coisa. O que é que mudou no Adriano nesses 7 anos? Quem era e que devido ao BNI mudou pessoalmente falando, profissionalmente falando? Olha, eu costumo falar que o Adriano em si, ele muda naturalmente, né? Não sei se isso é uma característica positiva ou não, mas assim, como eu falo que eu gosto muito de aprender, estar em contato, o tempo inteiro você está mudando, você está aprendendo coisas novas, né? Sim. Tem uma máxima, né, de um filósofo que ele fala, né? Um homem nunca mergulha no mesmo rio 2 vezes. Porque quando ele volta no rio já não é o mesmo homem e a água do rio já passou, É isso né? aí. Então eu falo, você sempre acaba mudando. Mas o BNI em si, ele me ensinou que relacionamento, você cria o tempo inteiro. Esse contato, né? O Eduardo, que é o nosso diretor, ele fala, né? Network é um esporte de contato. Então a gente brinca com essa máxima dele, porque de fato é isso. Então você está na fila da padaria, na fila do supermercado, na fila da farmácia. E geralmente o pessoal sempre fala, que não sei o quê. Mas você já sabe que essa puxadinha de conversa do cara, que às vezes é um papo furado, estando no BNI, você tem um jeito de lidar com ele. Fala, tudo bem, bom dia, cara, é verdade e tal. Você mora aqui perto? Você tá com seu filhinho aí, que legal, quantos anos ele tem e tal? Pô, você trabalha com o quê? Você começa a perguntar pro cara coisas que é natural que você aprende no BNI. Sim. E daqui a pouco o cara fala pra você, pô, legal. E você, daqui também? Você trabalha com o quê? Me fala um horário que eu te conheço, te apresento, onde fica a sua empresa, onde fica o seu escritório. Tudo pra você vira uma oportunidade de criar relacionamento. Sim. Então, eu costumo brincar assim, né? Uma grande mudança do Adriano, por exemplo. O Adriano que não tinha filho, o Adriano que é pai. Festinha de criança. Eu ia em festinha de criança e eu era aquele adulto que brincava com os meus sobrinhos, brincava com os meus priminhos e comia o salgadinho e depois dava a hora de ir embora. Tchau, vai embora. Pô, com a minha filhinha, ela tá lá no pula-pula, você já encosta do lado de um pai. Qual que é o seu filho? Aquele ali. Pô, legal. Quantos ele tem? E dali você já saiu com 1, 2, 3, 4 contatos que você vai fazer algum tipo de relacionamento, vai criar algum tipo de relacionamento, vai querer entender mais a pessoa. Sim. E você acaba fazendo network o tempo inteiro. Então, acho que o que o BNI trouxe para o Adriano de mudança foi esse negócio de você estar sempre atento, assim, olha, o mundo está correndo e muita gente, talvez, que você não conseguiria conversar, numa oportunidade de uma fila que você se encontrou, talvez te escute. Né? Se mostrar interessante, né? Né? Sem ser interesseiro, né? Exatamente. Ou seja, você se interessa primeiro pela pessoa, né? Para que depois a pessoa se interesse por você, né? Por isso, assim, essa metodologia que o BNI te ensina é assim, se preocupa com a pessoa, me fala mais de você. Você trabalha por aqui? Você mora aqui? Pô, empresa do quê? Me conta onde você tá. Que legal. E aí, você gosta? O cara conta tudo. É natural. Vocês vão reparar que, assim, pra quem testar, eu falo assim, faz os testes, né? E depois me manda uma mensagem falando assim, fiz 10, 8 foi assim. Sim. Ele vai falar, eu terminei de perguntar e ele retornou. Ele falou, Sim. Tá, mas e você? E você, Adelaide, me conta mais. Aí você fala, nossa, mas é lógico que eu te conto mais. E aí começou um relacionamento. Algo que o BNI me trouxe foi a escuta. Pois é. A escuta ativa. Eu sempre tive a fala ativa. Sempre. Mas a escuta ativa não. Foi algo que sim, eu aprendi, eu posso dizer, sem sombra de dúvida e sem medo de estar errando, que da hora que eu entrei pra cá, eu sou uma pessoa que escuto. Que legal. Antes disso eu não escutava. Sinceramente, eu não escutava. Porque eu achava que eu precisava falar. E hoje eu entendo que eu não preciso falar. Eu preciso escutar. Eu falo que a gente, às vezes, precisa dedicar mais tempo ao processar a informação do que a dizer, né, de fato, aquilo que a gente acha. Pelo menos, eu sou uma pessoa que eu julgo muito convicções. Sabe que nesse dia eu tô ouvindo uma frase e, poxa, sei lá se eu vou ser cancelado na frase. Mas assim, falam assim, não, porque fulano, que é uma pessoa de idade, que me falou tal coisa. Aí eu falei, pô, mas isso não me parece certo, né?
E aí um outro cara, né, dentro das conversas falou, olha, com o tempo você pode acumular muita informação, mas com o tempo você também pode acumular muita desinformação. Verdade, gostei. Não- É verdade, Então é uma verdade. coisa não está relacionada à outra. Não A necessariamente. A maioria das pessoas que tem mais vivência tem mais experiências. Mas sim. ela também pode ter tido mais experiências ruins que tornaram Sim. ela trouxeram para ela uma convicção mais às Sim. vezes mais errada. Sim. Então eu falo, nossa, é verdade. Então é legal você processar, você pode escutar muita coisa. Pega as informações, processa ela, e aí você começa a ver que as palavras têm mais valor de fato. Pelo menos eu comecei a aprender isso. Você fala assim, poxa, eu poderia ter falado algo na hora, mas talvez não teria sido a visão mais correta agora que depois de 5, 10, 15 minutos pensando, tem seu certo e o errado na visão de um, na visão do outro, né? E aí você acaba sendo uma pessoa mais analítica, querendo ou não, né? Dos cargos de liderança que a gente tem dentro de uma equipe, qual que você já deve ter feito alguns, muitos, porque 7 anos de VNI a gente sabe que sim. Qual que você acha que desempenhou melhor a função, mas qual que você acha que esse se parecia mais comigo? Olha, e aí, não sei se faz... Se a pergunta foi proposital pela diferença dos dois, né? Mas assim, o que eu faço, né? Que tem uma diferença boa é a questão de afiliação. É você estar ali para receber o convidado e explicar para ele, a gente está conversando aqui, olha, deixa eu te mostrar o que é o BNI, mas deixa eu te mostrar como ele agrega no seu negócio. Para que você possa tomar a decisão de estar aqui com a gente ou não. Sim. Né? Então, essa parte da afiliação ali, eu faço ela bem feita. Mas fala assim, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto à vontade, eu sempre gostei de ser o presidente do grupo. De estar ali e trazer o pessoal, e a dinâmica, e fazer a reunião ser leve, e dar espaço para as pessoas falarem. Sim. Eu, nas minhas gestões de presidente, eu sempre fui um presidente que fazia com que os membros participassem mais. Então, Energia. tem um slide. Fala aí o slide, levanta você, me ajuda você, fala comigo. Não aquele presidente que faz o monólogo de uma hora, Tá, né? Então, tá. e eu me dava bem com isso. Aliás, eu me dou bem com isso, eu gosto disso. Então, essas são as duas funções principais. E ser presidente é mais fácil? Se você tem uma Eu boa falo equipe... assim, você já foi VP? Então, por isso, se você tem uma boa equipe, é lindo. É. Das funções, por exemplo, de liderança, eu já assumi todas. Todas. Menos VP. Olha só, então falam que falam, né? Falam as más línguas, a gente não acredita nisso. Mas falam que o VP, no trio de liderança, é quem trabalha. Pois é, mas o VP, mas eu vou te falar assim, por quê? O VP, de fato, não é assim, é o cara que trabalha. Não, mas ele detém a informação. É verdade. Então, eu, presidente, eu sempre tive a sorte, né, de estar com VPs dos quais eu confiava muito neles. Informação do grupo. Como que eu vou determinar algumas estratégias do grupo? O VP me traz as informações. Eu falo, VP, me ajuda. Eu tenho um sentimento. Eu tô na reunião, eu tô Mas eu sentindo não tenho algo. os números. Mas me Sim. traz os números. Para que lado? Qual tarefa a gente vai priorizar? Em quanto tempo? E de acordo com as nossas conversões, é real ou não é real uma meta que a gente está colocando para o final do ano, por exemplo? Sim. O VP ele tem um cargo que ele é muito valioso pro presidente ser bom. Entendeu? Então, eu nunca fui o VP porque eu falava assim... Primeiro, né? Eu gosto de estar lá na frente. Né? O menino do cartaz na escolinha. Mas eu só topo ser presidente porque todas as vezes eu falava assim, esse daqui... É o meu VP. Ele tem que ser meu VP. Ele é o meu VP. Ele tem que ser meu VP. Sim. Ele é mais presidente do que eu. Sim. Vamos lá. Se você pudesse deixar uma mensagem agora, como presidente de equipe, Presidente. para sua equipe. Legal. Então, para quem está nos assistindo, que hoje faz parte de uma equipe, uma mensagem de um presidente que não é o dele, né? Porque às vezes a gente escuta mais quem está fora do que quem está dentro, Uhum. né? Então, qual seria essa mensagem, Adriano? Olha, sendo um presidente de uma equipe, né? Vamos falar aí que vocês tragam isso para a equipe de vocês, né? Eu falo que a maneira com que você contribui com a equipe, ela está diretamente ligada à maneira como você conquista os seus resultados, você chega nos seus benefícios, você consegue acessar tudo aquilo que você busca no BNI de maneira muito proporcional. Então, não tem segredo no BNI. Se você
poxa, não tenho tempo para fazer uma reunião, para conhecer melhor um parceiro que está aqui comigo, dividindo todas as manhãs no meu café, de tarde ou de noite, né? No meu grupo, dificilmente você consiga criar negócios, possibilidades de negócio. Ao mesmo tempo que se você faz ao contrário, né? Se você está perto dos membros, se você está conhecendo mais o negócio deles, se você está lá sempre ajudando eles a fomentar, a crescer o negócio deles, isso volta para você e esse resultado também aparece na mesma velocidade, né? E aí, eu vou falar com o tempo que eu tenho exemplos de pessoas que levaram meses para entender a dinâmica do BNI, mas quando entendeu, o resultado apareceu. Ou seja, dedicação faz parte do negócio. Como eu tenho membros, e no meu grupo atual tem um caso que assim, a gente fala para quase todo mundo que vai conhecer o nosso grupo, que ele se dedicou em um mês, e era um mês que não é tão atrativo, que é um mês de dezembro, né? Tá. Ele se dedicou a fazer reuniões, assim, ele bateu um recorde no nosso grupo, ele fez quase 30 reuniões de 1 a 1 no mês. Você fala assim, é muito, mas por quê? Porque ele queria trazer uma empresa nova que ele estava criando para todo mundo conhecer. E em janeiro, ele já tinha feito um resultado que membros, às vezes, levam 1 ano para conseguir. Olha só. Eu vou visitar as pessoas, naturalmente as pessoas querem me visitar também. Sim. Então, a maneira que você contribui para o grupo, ela, de certa forma, vai estar... não é uma fórmula exata, mas ela vai estar diretamente ligada à maneira como você obtém os resultados no grupo, né? Então, você não controla os seus resultados, mas que você consegue controlar suas atividades, você consegue. E essa métrica o BNI consegue te fornecer. Adriano, muito obrigado por ter me disponibilizado seu tempo, tá aqui contando a sua história. É muito bom receber esses membros, 7 anos, 8 anos de casa, porque a gente sabe que é um membro que vem com muita história boa. Muito obrigada de verdade por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pela presença aqui, né, por estar aqui. E sempre que precisar, as portas estão abertas aqui em Indaiatuba. Obrigada. Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. E hoje eu vou falar para você que é novo membro. Eu sei que às vezes o início é um início confuso. São muitas siglas, né? Muitas denominações. Se apega a tentar entender a metodologia. Mas antes disso, acredite no que você está fazendo. O que eu vejo muito quando os membros entram é que eles querem muito aprender a metodologia e como essa roda gira. Mas falta um pouco deles dentro da crença no sistema. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Muito obrigada e até o próximo episódio.